Olá, colegas do meio acadêmico. Sejam bem-vindos ao terceiro post da nossa série Academia, o segundo deles tratando de questões de direito penal, e hoje nós abordaremos os artigos 2º, 3º e 4º do nosso Código Penal, tratando das questões que envolvem a aplicação das leis penais no tempo. O primeiro deles, o artigo 2º, abordando especificamente a retroatividade da lei penal no tempo em benefício do réu, algo que nós já pincelamos no primeiro post de direito penal, especificamente o primeiro post da série Academia, quando nós falávamos do princípio da legalidade e da não retroatividade da lei penal incriminadora, e falávamos da exceção que há quando a lei penal beneficia o réu. O artigo 2º especificamente tem a seguinte redação: ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que diz o nosso parágrafo 2º, ou melhor, o nosso artigo 2º do Código Penal? Que toda lei que de qualquer forma beneficie o réu, ainda que tenha este réu já tido uma sentença transitada em julgado, tem esta lei aplicada em seu benefício. Portanto, toda nova lei que de qualquer forma traga algum benefício de ordem penal para alguém que tenha praticado um crime antecedente, esta lei aplica-se àquele réu de forma que aquele fato praticado por ele passa a ser considerado praticado sob a égide da nova lei. Mas isso nós já havíamos comentado anteriormente, e partimos, portanto, para o terceiro artigo, que traz uma questão extremamente interessante, que é a lei excepcional ou temporária, que tem a seguinte redação: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vejam só que coisa interessante. Uma lei instituída temporariamente ou excepcionalmente para incluir no rol de crimes vigentes dentro do ordenamento jurídico pátrio. Cessa a temporariedade, cessa a excepcionalidade, ou seja, a partir do fim desse tempo, a partir do fim dessa exceção. A partir deste momento não há mais o crime, a partir desse momento não há mais a punição. Mesmo assim, o crime continua sendo punível. Num primeiro momento, haveríamos de pensar, ora, a partir daquele momento nós teríamos um cenário mais benéfico ao réu, e este cenário mais benéfico haveria de retroagir. Por que razão, então, a lei excepcional ou temporária continua vigendo? E a razão está exatamente na tipicidade da conduta. O que ocorre com as leis que sofrem alterações normativas que alteram o seu núcleo punitivo, tornando a sua punição menor ou eliminando o seu caráter punitivo, é exatamente uma alteração no desvalor da sua conduta segundo o legislador, de forma que, a partir de um determinado momento, o legislador considera o desvalor daquela conduta de menor importância ou de nenhuma importância, fazendo com que, a partir de um determinado momento, entende-se que a sociedade não quer mais punir tanto aquela conduta ou simplesmente não quer mais punir aquela conduta. E por esta razão, retroagem-se estes valores, retroagem-se esses padrões de punição, fazendo com que até mesmo aquelas pessoas que já foram punidas passam a ser punidas a menor ou até mesmo
isentas da punição que receberam. Já no caso das leis excepcionais ou temporárias, não existe uma alteração normativa que altera o desvalor da conduta. O desvalor da conduta já estava estabelecido quando elas foram instituídas. E mais, o desvalor da conduta está implícito na temporariedade e está implícito na excepcionalidade. Veja um exemplo clássico. Nós tivemos, por exemplo, a tragédia de Brumadinho. Imaginem que o legislador, vendo pessoas se valendo daquela situação, sobretaxaram a venda de água potável em 200, 300, 400, 500% do valor. Imaginem que o legislador resolva refrear isso, estabelecendo que durante um período razoável, que seria o período do socorro às vítimas de Brumadinho, 120, 150 dias, a venda de água com uma sobretaxa de lucro superior a 90, 120, 150 ou 180 ou 200% de lucro corresponda a um crime determinado com uma pena determinada. Isto seria exatamente uma lei temporária, uma lei excepcional que viria exatamente a ser instituída como forma a coibir uma conduta que seria vista como criminosa, como danosa à sociedade, e passado este período, cessada aquela excepcionalidade, ela deixaria de existir. Agora, passado este período, aqueles que tivessem praticado aquela conduta não teriam deixado de praticar o ato de desvalor da conduta, o ato de desvalor da sua ação, e em razão disso não deixariam de ser puníveis por aquele ato. Compreendem a diferença entre o ato praticado durante a excepcionalidade ou a temporariedade de uma lei excepcional ou temporária e aquele que praticou um ato que posteriormente veio a ser considerado menos gravoso ou até descriminalizado, de forma a ser beneficiado com uma lei que tenha tido a sua penalidade reduzida ou talvez até sido descriminalizado? Esta é a razão pela qual os crimes excepcionais ou temporários continuam sendo puníveis mesmo cessada a excepcionalidade ou a temporariedade. Diz ainda o nosso artigo 4º do Código Penal sobre o tempo do crime que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aqui é matéria de suma importância, isso tem reflexos no prazo prescricional, isso tem reflexos com relação à questão do flagrante, que nós vamos examinar depois na esfera do processo penal, mas por enquanto nós temos que guardar pura e tão somente que o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, a partir do momento em que o agente agiu, praticou o seu ato, o crime considera-se praticado, ainda que o resultado venha a se dar posteriormente. Em termos penais, é isso. Outros aspectos, outras nuances virão a se mesclar com esse conceito, tornando um pouco mais complexo, mas isso é matéria para um pouco mais adiante. O nosso trabalho aqui na academia é um trabalho evolutivo, é um trabalho de constante crescimento e nós vamos aos poucos evoluindo nesse crescimento. Então, portanto, guardem isso, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, independente do resultado. Por enquanto é isso que nós precisamos saber e daqui a pouco nós vamos chegar nos estágios mais avançados desses conceitos. Por hora eu agradeço a atenção de todos. Gostou da série? Dá um like aqui, um coraçãozinho para a gente saber que vocês estão gostando e comentem também, deixem perguntas que a gente responde aí e troca interações com vocês, porque isso também é muito importante. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.